mandaste-me trazer uma fotografia. Eu trouxe o melhor possível, podia ter trazido outras. Eu já sou muito antiga, tenho 80 anos. Vou fazer, tu és mais velho que eu, 81. Está bem, ok. Todo o respeito. Agora, esta fotografia é uma fotografia com uma amiga minha, a Olguinha, em Silva Porto, nas Áfricas profundas lá, e a filha do governador que se ocupava de mim, me ia visitar aos fins de semana, em Silva Porto, onde eu estava no Colégio São José de Colonie. E por isso eu era uma pessoa muito irrequieta, muito curiosa e tal. E a minha curiosidade era de tal maneira que o meu pai já não aguentava mais e estava sempre interna. Mas que andei interna por vários colégios de freiras, em Silva Porto, Nova Lisboa, Moçambique, Sá da Bandeira, por aí fora. E pronto, e estava a tentar destabilizar os colégios que cá estavam a organizar. Para no final de tudo, ao fim de 80 anos, faço eu uma escola para jovens indisciplinados, como eu era. Já feito. Vamos falar disso. Esta é a fotografia. Saudades eu já tinha da minha alegre casinha, tão modesta como eu. Como é bom, meu Deus, morar assim num primeiro andar, a cantar vindo do céu. Chama-se Maria Teresa Madeira Ricu, nasceu em Praia de Granja no dia 12 de novembro de 1946 e todos a tratamos por Teté. Muito antes de criar a maravilhosa personagem da mulher palhaço, acompanhada da sua galinha Mariana, a Teresa viveu em Angola, partiu de casa dos pais aos 16 anos e andou pelo mundo a viver e a sonhar com a arte. Em Londres, à procura da sua autonomia, trabalhou em restaurantes, lojas, aprendeu e apreendeu o que a criatividade pode fazer pela felicidade dos outros. Nas ruas de Paris, já de saias e nariz vermelho, animava quem passava. Sentiu e vivenciou o maio de 68, onde a palavra de ordem era a imaginação ao poder. Na Hungria, frequentou uma escola de circo, ela que já vinha de cursos de formação na escola de mímica de Jean-Jacques Lecoq ou de cinema no Musée de l'Homme. A sua vida estava definitivamente marcada pelas artes circenses. Aconteceu o 25 de Abril e Teresa volta a Portugal porque a hora era de acreditar na liberdade. Não era fácil aceitar no mundo do circo uma mulher palhaço, como também se fechavam portas aos palhaços já velhos. Teté teve a sorte de encontrar Luciano, o rei dos faz-tudos, e forma-se uma parelha de diferentes, tão iguais. Dão a volta ao país, os bairros carenciados ficam mais alegres durante a dinamização cultural e Teté sonha em ir mais longe. Percebeu que a integração social através das artes e ofícios era uma causa que podia fazer do país algo de melhor. E nasce numa antiga prisão de mulheres, o Chapitão, onde há mais de 40 anos a Teté tem dado a sua criatividade num espaço onde se tem o prazer de olhar o Tejo e conviver com gente do Castelo e Santa Catarina. A jovem rebelde e livre que dá a mão a jovens que precisam de amor e futuro. Diz ela, a vida é uma guerra cheia de lutas. Vou me entretendo com o meu espaço, cheio de cores, me aconchego o pensamento. Vai ser uma conversa sem palhaçadas, mas de certeza com algum riso. Eu sou o Júlio Isidro e esta é a Geração 40. Os meus convidados nasceram nos anos 40 e cresceram com os racionamentos e a sombra da Grande Guerra. Passaram num país fechado a uma Europa aberta. Assistiram ao avanço da tecnologia e hoje são testemunhas do advento da inteligência artificial. O mundo mudou muito, mas terá mudado muito para melhor. É isso que vamos tentar perceber neste podcast. Bem-vindo à Geração 40. Tem mais alegria. Maio é o mês do coração, o momento ideal para cuidar do seu. Sabia que colesterol alto é um inimigo silencioso? Não avisa, mas tem impacto na nossa saúde. É um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares, a primeira causa de morte em Portugal. Já conhece Danacol? Contém esteróides vegetais que ajudam a reduzir o colesterol em apenas 2 a 3 semanas, um por dia de forma simples. Não espere para cuidar do mais importante, o seu coração. Tenha uma alimentação equilibrada, faça exercício físico e se tem colesterol elevado, tome um Danacol por dia, fale com o seu médico e consulte a embalagem do produto.
Cuidar do coração não tem de ser complicado. É só um Danacol por dia de forma fácil. E até vamos começar a conversar. Já há um bocadinho davas a deixa, dizendo que estavas em colégios internos porque eras um bocadinho desestabilizadora, não é? É só isso ou era muito mais? Mais Portavas-te estabilizadora, eu mal? era instaladora de outras animações. Ah, sim. Porque o teu pai era um extraordinário dermatologista que Era. estava em África a combater a lepra. Exato. E por aquilo que eu sei, tu até fazias animações para os leprosos, tu e os teus irmãos. Também nos... Como é que aconteceu essa vocação para animar os outros? Não, quer dizer, para já sou uma pessoa bem nascida e agradeço muito à minha família ter maturado, porque realmente a minha rebeldia ultrapassava fosse o que fosse. Porque uma pessoa estar instalada para mim é uma coisa que me incomoda, uma pessoa muito instalada. E por isso, quer dizer, eu acho que tanta coisa que vai à volta e uma pessoa está sempre a olhar e a ver como é que está o ambiente e o que é e tal. Comprar feito é uma coisa que eu não faço porque faço tudo, não é? Aliás, tu sabes o que é, porque tu foste também um homem das manualidades, do Exato. teu aeromodelismo, quer dizer, foi uma coisa assim extraordinária na época, ainda do FAOJ. Exatamente. Havia o FAOJ aí pelo meio. Exatamente. E tu tinhas uma garagem onde tinhas os teus coisas que tu manuseavas. Eu também sou uma pessoa das manualidades, aliada exatamente à recriação de qualquer um dos objetos. Um objeto não tem que ser só aquilo que é, mas pode ser muito mais coisas do que aquilo que é. De maneira que eu sou uma criadora nata, porque não sou uma académica, sou uma inventora, estou sempre a inventar coisas e a transformar e a fazer. E para que o mundo pule e avance, porque senão Exato. o mundo fica ali estabilizado, não tem graça nenhuma, né? Por isso é que a sociedade de consumo também tinha que ter pensado mais nessa destabilização, mas deixou que cada um fizesse aquilo que queria fazer. Mas por isso, a coisa de estabilizar ir a um centro comercial e ter tudo igual, eu não sei comprar lá, eu não sei comprar um centro comercial. Eu gosto mais de ir ali à loja do bairro e de escolher e falar e conversar e ir fazendo também. E De também maneira o que eu tal não ambiente de Santa destabilizo, Catarina. eu instauro, é uma outra perspectiva daquilo que está estabilizado. E ainda bem. Portanto, quer dizer, o convívio com agentes de Santa Catarina e do Castelo, por exemplo. Sim, não é? a associação que começa exatamente em minha casa, na minha cozinha, onde eu desinstalei a minha casa e passou a ser um centro de apoio, um espaço de criação e de organização daquilo que vem a ser o Chapitão no Castelo de São Jorge. Por isso é que chama-se em Santa Catarina, Coletividade Cultural e Recreativa de Santa Catarina, porque exatamente começa num espaço que é uma casa, onde era bastante grande, porque era uma casa comunitária, e por isso onde a cozinha fazia parte, era a cantina, onde havia algumas salas, uma sala de trabalho, salas de apoio, salas de acolhimento, enfim. De maneira que tudo isto é para ser transformado. E tem És sido. uma transformadora. Sim, transformar, é. Qual foi a transformar. primeira vez que viste um espetáculo de circo? Tens memória disso? Não, tenho. Foi exatamente lá pelas terras do Norte. Eu estou nascida no Norte, ali assim perto de Espinho, e era por onde passavam naquela época os circos mais pequeninos, e era a entrada deles nas aldeias, e, enfim, nas terras Com mais os pequenas. chapitós. Com os chapitós. Com uma tenda que se chama em Chapiteau. francês Chapiteau, Exato. mas nós chamamos a tenda de circos, né? Mas ele é efetivamente em francês chama-se Chapiteau. E eu resolvi brincar com essa palavra e transformá-la em português e pôr-lhe um chapéu em cima do O, Chapiteau. Lá está a transformação, não é? De uma palavra francesa eu a portuguesei. Um francesismo para... aportuguesado. Pronto, Olha, e por isso via, nessa altura chegavam às terras, anunciavam nas ruas, né? E tal, e lá estava a chegar o circo e tal, atenção hoje, não sei o quê, espetáculo, circo e tal. E eu ouvia aquilo e ia logo a correr, ver onde é que eles iam instalar e tal. De maneira que eram circos muito bonitos, pequeninos, e enfim, naquela altura era uma coisa assim
que Mas ainda alimentava... estavas muito longe de imaginar que irias dedicar a tua Não, vida ao circo. eu gostava sempre de ser uma nómada de um lado para o outro, porque o meu pai também o era, com a lepra, né? O meu pai foi especialista e trabalhou, e foi a pessoa que se encarregou mais da erradicação da lepra em Portugal, naquela altura, nas colónias, porque o meu pai era português de origem suíça, mas, e a minha mãe era brasileira. E por isso esta é uma mistura também ali assim de gente que também dá assim uma certa energia, né? As culturas, quando elas se misturam, é maravilhoso, né? E é isso que Portugal tem que aproveitar cada vez mais. Estamos na época dessas misturas, cada vez mais. Mas então, o meu pai era, e eu apanhei muito isso do meu pai, que hoje estávamos num sítio, nós vivíamos na África mais profunda de todas, não é? Porque naquela altura a lepra ainda era contagiosa, né? De maneira que o meu pai ia para os morros onde estavam localizados a parte da lepra, e junto com a parte dos missionários faziam-lhe assim uma comunidade, não é? E nós, com a nossa família, atrás do meu pai, que acompanhámos sempre o meu pai, também vivíamos nessa coisa. Não é que andar um bocado de terra em terra já estava dentro do meu ADN. E que depois eu tinha que animar, porque, quer dizer, tratar com uma doença tão complicada naquela altura, era o Covid daquela altura, mas era uma coisa verdadeiramente complicada. Era o resultado de muita miséria do mundo, né? No mundo. E então, quer dizer, nós tínhamos que animar, enfim, aquela população ali isolada nos morros, e eu aproveitava sempre a fazer ali assim umas certas brincadeiras e tudo isso, e ajudava muito o meu pai nesse sentido, e também ajudava os leprosos que E ficavam todos contentes. havia uma cultura artística e musical na tua família? Não muito, por acaso não muito. O meu avô Ricu era um homem também dedicado um bocadinho à investigação e tal, mas gostava muito de estar à mesa sentado e a fazer construções, e trabalhava muito com o papel e fazia muito brincadeiras e construções com brinquedos, reinventava também. Uma cultura francesa que é realmente um bocado diferente da portuguesa, não é? E eles tinham um bocado esse background. E pronto, quer dizer, por isso não tinha muita gente de músicos na minha família, nem de grandes artistas. Mas era uma família muito democrática, obviamente. E aos 16 anos E aprendíamos sempre a deixaste. história do piano, não é? O piano Claro, ia falar francês, claro, naquela altura todas era... as meninas tinham que saber Exatamente. falar francês e tocar piano. Depois então... E porquê é que aos 16 anos a menina rebelde resolve deixar a casa dos seus pais? Não, E por parte isso... para Londres. Pronto, tudo isto é uma história, pronto, também da passagem do meu pai, quando sai do isolamento da lepra e começa a tentar incluir os leprosos na cidade. E então, aí já estávamos a caminho de Luanda, em África, e por isso o meu pai, como funcionário público que era, e sobretudo dedicado a uma causa, era um funcionário público com causa, que é fundamental, porque há funcionários públicos que não têm causa, né? Estão lá a ganhar o trabalho dele e não tem quê. Ora bem, há preciso ter uma causa na vida, e o meu pai tinha essa causa. De maneira que era incluir os leprosos na cidade, e assim fez, construiu a leprosaria em Luanda, onde incluiu o leproso, e por isso nós estávamos lá, e entretanto eu já estava com 16 anos, e já tinha saído dos colégios, já tinha feito o 5º ano dos liceus, já tinha ganho um prémio de consolação, era o que eu conseguia ganhar de prémios era consolação. Consoladas porque eu tinha saído e tinha feito bom trabalho, e já está. Não chateava mais ninguém. De maneira que lá recebi. E por isso já estava um bocado cansada daquilo e queria ir à minha vida começar a ter autonomia. E a autonomia faz-te financeiramente também, né? E de maneira que fui ganhar o meu dinheirinho. E depois... Ganhavas o teu dinheirinho em Londres? Não. E comecei em Luanda, exatamente. Fui descobrir exatamente o laboratório onde meu pai trabalhava nessa altura. Colavas etiquetas nos medicamentos. Exatamente, era a Pfizer. E por isso eu fui-me lá oferecer ao senhor ao diretor e tal, que por acaso hoje em dia ele está cá e é escritor de livros, que é engraçado. Ele descobriu-me aí nas redes sociais. Mas então... E fui, e lá estava eu. E depois, quando meu pai percebeu que eu estava lá atrás, ele ficou assustado. Se eu estivesse a fazer alguma asneira ou assim, não. Eu estava muito bem comportado, até que depois, logo, de colar as etiquetas, depois eu estava a ser convidada para ir para secretariado.
Mas eu aí, quer dizer, já não tinha assim grande formação e tudo aquilo, mas a coisa mas estava a correr bem. Mas depois, estenodatelografia também. não, exatamente, aprendi datilografia, estenografia, né? E datilografia, pois. Exatamente, e datilografia. Mas depois, não sei lá como é que foi, que a gente depois veio-se embora. Meu pai acabou também a sua estadia nas Áfricas nessa matéria, depois viemos para Portugal. E quando eu cheguei a Portugal, das Áfricas, vindo assim num mundo assim brutal, muito grande, toda a África é um horizonte assim inacabado, né? Não tem fim. Eu cheguei a Portugal, à dita terra, onde eu vi os circos pequeninos, e aquilo era uma coisa assim pequenina, ali fechada e tal, não se podia falar, não se podia olhar, não se podia mexer, estávamos ali assim, aquilo era bonito até, muito frio, muito frio, muito frio, muito frio, muito frio. E tal. E de maneira que eu disse ao meu pai, era melhor eu ir ali para Londres, por causa que Portugal aqui, estava assim, pequenino para ti. aqui estava pequenino, e a nossa imaginação não cabia lá dentro. E de maneira que eu aí, disse ao meu pai que queria estudar inglês, e ele mandou-me, fui então para Londres, onde estavam também amigos meus, que eu já sabia, enfim, e por E isso. trabalhaste em restaurantes, em lojas. E depois fui para Londres e fui até fui com alguém que era amigo do meu pai, um escritor, não me lembro quem era, e depois fui para Londres e encontrei os meus amigos lá e pronto, e lá também fui lá para os colégios para aprender inglês e tal, e depois rapidamente comecei a trabalhar na rua, porque é na rua que eu estou bem, né? E por isso, na rua que eu estou bem, e de maneira que fui trabalhar nos cafés e nas lojas a vender roupa e vendia coisas, e onde circulava muita malta artística, né? Que era em Kings Road. Kings Road era mítico naquela altura. Foi, naquela altura era um ponto de referência, era o ponto de encontro de muita malta das artes. E pronto, fui com o Passo de Arcos, fui com o Passo de Arcos, o escritor, o Eugénio, não sei se era o Eugénio. E depois mudas para Paris. Não, e depois de Londres estive lá ainda há alguns anos e foi uma coisa assim muito interessante e tudo aquilo. Era uma terra também naquela altura de grande cultura, né? Então andei para lá, eu vi o primeiro concerto dos Beatles, ainda não eram Beatles, foi em Trafalgar Square, porque Trafalgar Square pintava-se na rua, no chão. Sim. E por isso como hoje são os grafites, não é? Naquela altura era no chão que se pintava, com giz de cores e não sei o quê. E a dada altura passavam por ali muitos artistas aqui e de repente passam também os Beatles, cada um de um lado, mas sem qualquer tipo de intenção a não ser fazer música. E depois mais tarde vêm a ser os Beatles. Eu disse, a malta já se encontrou não sei onde. Bom, passava por lá muita gente. 1962, para pronto, aí. por aí. Não, e depois também circulei ali sempre muita coisa, na área da moda também, com a Jim Shrimpton, com a Twiggy, que era pequenina, mas depois fazia uma fotografia de alto para baixo e ela ficava muito grande. Era muito engraçado. És contemporânea da mini saia também, da Mary Exatamente. Não, então... Também usavas mini saia. Completamente. Não, tudo aquilo era muito ousado também na altura. Mas era só em Londres é que a gente conseguia realmente assumir um bocado essa vontade. E então, pronto, e depois... E a transição para Paris, como é que foi? Não, para Paris foi muito mais tarde. Depois disso ainda passei pela TAP e tudo isso, não sei o que. Depois foste hospedeira da TAP. Depois ainda fui ver os jogos de futebol em Londres, o primeiro World Cup de futebol. Sim, 1966. Pronto, estava lá eu com o Eusébio, os coreanos, vi aquilo tudo, porque eu estava exatamente a fazer de guia turística em Londres, exatamente por causa do World Cup, com brasileiros, com um grupo de brasileiros. E depois acabei por entrar também numa parte turística e tinha bilhetes para vender. Então estive a vender os bilhetes para o World Cup, e onde eu tinha bilhetes para toda a malta portuguesa, e todos fomos ver os jogos à minha conta, por isso oferecido, obviamente, e então vimos tudo na primeira fila. Vi o World Cup todo na primeira fila. Então era o Eusébio a chorar, o Torres, aquelas pernas muito grandes que ele tinha, que era muito engraçado, porque era tudo gente que sabia de futebol. E eu estava ali assim a curtir aquela cena, os coreanos pequeninos ganharam tudo, e enfim,
depois vim embora para Portugal, passado esse tempo, com esse dinheiro que eu ganhei, porque eu ganhei depois muito dinheiro a fazer isso lá em Londres. E depois viemos para Portugal, o Sá E era em Nogueira, Portugal? o Zé Megre, O Zé Megre dos automóveis. Dos automóveis. Mas era tu tudo tinhas assim, um assim. automóvel muito especial com o qual passeavas pelo país inteiro. Eram 2 cavalos, não era? Os 2 cavalos, exatamente. Mas aqui, nessa altura em Londres eram os minis. Os minis, sim, Os sim, minis sim, e os minis. O Carlos Monjardino, que era o homem ligado, à parte à parte das mecânicas, de automóveis, não sei o que tal, engenheiro mecânico, e tal, e então tinha um mini, e então depois eu vim para Portugal com eles, e mais do Domingos Sá Nogueira, também assim, uma quantidade de gente, no mini, e viemos para Portugal, depois cheguei a Portugal, e também contei, e chego a Portugal e encontro uma amiga minha que também tinha estado comigo em Londres, a Maria João Campos, e que me convida para ir para a TAP. Eu depois fui para a TAP, ganhei logo os concursos, não sei o quê, não havia muitos concursos. Era eu na TAP, era a Tita Balsemão e a Maria João Calçada Bastos, a mulher do Ricardo Salgado. E então éramos assim, e a Isabel Reis, éramos assim um grupo de jovens muito Quanto giros. tempo é que estiveste na TAP? Eu estive lá uns 3 ou 4 anos, né? Mas depois puseram-me na rua porque também eu era muito curiosa, não é? Queria saber muita coisa. Era amicou. Então, mas porquê é que a gente faz este briefing às 6 da manhã? E como é que era aquilo? Eu era um bocado incomodativo, ainda sou hoje em dia, não é? Quer dizer, é para destabilizar um bocado, mas para depois construir outras coisas. E então, e de maneira que ainda estive na TAP. E depois é que foste para Paris, não é? E depois então, da TAP, andei por ali sim, depois casei-me e depois fiz muita publicidade, ainda em Portugal. Mas aos 20 anos, por aquilo que eu sei, já estavas em Paris, nas ruas de Paris, a fazer já números de clown. Mas depois eu fui com ter com o teu filho. Pronto, mas depois fui ter a Paris porque exatamente eu tive que desaparecer de Portugal rapidamente, não é? Porque essa minha destabilização incomodou muita gente, como seja o people ali todo das PIDs, da PID, né? Da PID. E de maneira que eu trabalhava muito cá fora na rua, ali, Parque Eduardo VII, e Cacho Dré, e não sei o que e tal. Em paralelo com eu era muito gira e fazia muita publicidade, onde eu ganhava muito dinheiro também, né? E por isso a Maria Nove Franco, que era uma grande amiga minha e pronto, e fomos encontrados. Naquela altura havia toda uma tertúlia artística e cultural e malta desligada ao cinema, não sei o que e tal, e fomos encontrando e por via da publicidade, que eu me candidatei exatamente, eu encontrei o Fonseca Costa, o António Pedro, enfim, toda a malta de cinema. E de maneira que foi engraçado porque, pronto, criou-se ali assim uma empatia muito grande entre todos nós e quem fazia a grande parte disso, que me convidava a dada altura, além da Maria Nove Franco, era o Orlando Costa. O Orlando Costa, que era um dos grandes copywriters, né? Exato, na altura. Exato. E de maneira que eu era muito divertida, e era engraçada, e era gira e tudo, e de maneira que eu ganhava aquilo tudo. E de maneira que andava ali de um lado para o outro, e uma das coisas que eu fazia com o dinheiro que eu ganhava, depois eu investia ali assim nos miúdos, os miúdos da rua e tal, que não tinham não sei o quê, não tinham. E depois fui cair ali assim à livraria na Fronteira, Marquês de Fronteira, e onde encontrei o Fanhais e o Mortágua, esse pessoal assim, enfim, que era uma malta ligada às políticas mais, mais políticas mesmo, e eu era uma pessoa do social, não é? Eu era para a inclusão social e eles eram para a política de coisa. E foi giro, juntaram-se as duas partes, e de maneira que O Maio de 68... eu comecei a agitar muito em Portugal com a parte dos miúdos do Castoré, que eram os Ardinas. Sim, Os Ardinas. sim. Mas Que com muito andavam de frio, pé descalço, com os saquinhos ali assim tudo, eu não podia ser, aquilo não podia ser e tal. Depois nós encontrávamos ali assim muito no Parque Eduardo VII, onde meu filho aprendeu a andar, com aqueles jovens, que vinham ali assim do bairro do Cruzeiro, lá de cima da Ajuda, e tal, e eu andava sempre inquieta com aquilo tudo, até que eu organizei uma série de atividades junto dessa livraria, que era do Eduardo, não sei como é que ele se chamava também, e eu tinha lá uma coisa que era um sótão que eu dei o nome de Casa da Criança.
Casa da Criança. E pronto, e estas coisas começaram. Portugal é pequenino, eu começou a mexer com outras coisas e tal, e a dada altura eu estava muito ligado ali com a parte do Padre Felicidade, e assim uma série de grupos também de ex-padres, não é? Como o Fanhais e outros, o Vilaça, o Carlos Cardoso, enfim, tudo, que eram onde estavam localizados ali assim na ajuda. Ali assim e tal, tinham lá uma comunidade e eu, entretanto, eles deram uma garagem para eu fazer trabalho com os miúdos de rua, em vez de estarem a vender jornais e estarem ao frio, coisa. E aí a coisa começou também, e telefona uma dada altura e a Pizza andava atrás deles, apanhou uns e ia-me apanhar a mim. Mas eu fui avisada e nesse dia, à noite, partia para Paris, com o Seixas Santos e com a Luísa Neto Jorge. Pois. Pronto, e fomos para Paris, depois de uma grande estadia em Portugal, e com muito sucesso. Onde e com vendia tudo jornais, vendeste jornais tudo de corria rua. muito bem em Portugal, nessa altura, e tive muito sucesso e fui muito feliz. E depois fui para Paris, continuar a vida, tentando encontrar um mundo um bocadinho diferente, e foi diferente. E estiveste Chegar a na Paris. Cartocherie de Vincennes, não é? A Não. tirar cursos de Pronto, mímica. depois cheguei a Paris e fui-me encontrar com a Maria Cabral. Maria Cabral, que estava lá, já estava na Jacques Lecoq. E que foi co-apresentadora do programa juvenil comigo na RTP. Pois isso, imagino. Não tivemos muitos, mas quer dizer, mas eu segui-te bastante, porque tu eras para nós, eras o nosso ídolo, não é? Agora, mas tem piada hoje estar aqui contigo, para mim é assim uma coisa assim espetacular, porque há muitos anos que a gente se vê, mas não se toca, né? Nem se está frente a frente. Mas eu acompanho muito a tua vida, Julinho, incluindo a história do Vilar de Mouros. Exatamente, íamos falar. Vilar de Mouros. Agora estamos em Havíamos lá chegado, porque 1971. depois eu volto a Portugal. E é aí que depois de volta a Portugal, enfim, uma altura já não sei muito bem, mas em Paris foi uma chegada muito grande, bem acolhida, com o Nuno da Noite e do Riso, e a Maria Belo, e a... Que depois voltariam para Portugal depois do 25 de Abril. Não, e pronto, mas é mesmo assim em Paris foi assim a minha grande universidade, não é? E foi aí que nasceu propriamente a Teté. Foi um país que me acolheu, o Nuno Bragança, com quem eu estive, enfim, que me acolheram muito em Paris na altura, e a Maria Belo também, que estava junta com ele, e, enfim, e Jorge Martins, e uma quantidade de gente que estava por lá, enfim, muita gente. E de maneira que eu senti muito bem acompanhada, muito acarinhada, e Paris é uma terra de cultura, não é? É um país onde a gente chega a uma terra, aqui é um país, não é sequer uma capital, aqui é um país, em comparação com Portugal. Agora, mas onde a cultura é a rainha, não é? E eu realmente fui rainha ali assim, porque eu queria fazer uma coisa que pouca gente gostava de fazer, que era pintar a cara e animar a malta. Tu pintavas a cara na rua. Eu pintava a cara na rua e pronto, e fui-me transformando e fui encontrando este personagem da Teté por via da Ariane Mousquine no Teatro de Soleil, em Vincennes. Exatamente. Onde eu também acabo por frequentar a Universidade de Vincennes, na parte do cinema também. Que foi aliás, tiraste um curso de cinema cubano também. Cubano, exatamente, onde eu encontrei várias pessoas muito interessantes, do qual ainda sou hoje próxima, e coisa. E aí o Jean Rouge também, porque na Cinemateca, que nós também frequentávamos, com o Langlois era um ponto de encontro assim maravilhoso, não é? O equivalente aqui assim, ali ao Vavá, era um bocado o equivalente ao Vavá, um ponto de encontro. Lá está, porque a cultura estava sempre muito presente, não é? E havia muito esta comunicação direta sem ter telemóveis pelo meio. Mas era uma comunicação direta. E participaste no filme do Arrabal também? Não, e depois sou apanhada pelo Arrabal, enfim, eu depois vendi jornal na rua também, porque havia que sobreviver e eu não tenho preconceito nenhum em fazer qualquer tipo de trabalho. Fazia a limpeza em casa do Novaes Teixeira, que era um grande cinéfilo exilado também da Guerra de Espanha, português, no entanto, e muito amigo também do António Pedro Vasconcelos, que foi assim uma grande figura, foi um grande amigo meu, muito próximo, e Fonseca Costa e dessa gente toda uma gente que estava também, parte deles estavam em Paris nessa altura. E de maneira que eu acabei por ir frequentar, por via do Musée de l'Homme, em França, a parte já do audiovisual, que já ele estava a trabalhar não era com computadores, era com máquinas, mas não era com máquinas de cinema, já era o cinema já mais, enfim,
enfim, não sei como é que se chamavam, aquelas máquinas mais especializadas. Pois aprendeste a editar. E a história também da parte do cinema etnográfico, não é? E ficámos muito próximos, e de maneira que ali já estava ali assim, também um grupo de gente muito interessante, e em paralelo com isso, que a gente não ganhava dinheiro, não é? Mas quer dizer, eram cursos gratuitos, coisa, e de maneira que vendia jornal ao mesmo tempo, e era o International Herald Tribune, muito inspirada no Abu de Souffle, exatamente, com a Ginzberg e com o Belmondo, exatamente em Paris. E eu quis viver aquele personagem, mas é que eu vi-me a vender jornal em Champs-Élysées e no Opéra e depois à noite em Pigalle, mas é que eram públicos diferentes, e eu fazia também muito dinheiro, porque eu ganhava num lado, ganhava no outro, e depois ia comer crepes com o meu filho, quando ele esteve lá comigo, que ele não esteve sempre, ia comer crepes ali assim, lá para não sei onde, para Contrescarpe. Sabe os seus níveis de colesterol? Danacol e a Fundação Portuguesa de Cardiologia convidam-no a vigiá-lo, pois só tem um coração. O colesterol alto é um inimigo silencioso que se acumula nas artérias e, se não for reduzido, pode continuar a acumular-se. Danacol contém esteróis vegetais que reduzem o colesterol em apenas 3 semanas. Se tem colesterol elevado, fale com o seu médico. Mais informações na embalagem do produto. Em 74 consta que está a acontecer uma revolução em Portugal e vens imediatamente. Mas ainda aí, deixa eu dizer, ainda aí é que eu encontro o Arrabal. Porque ao lado do Champs-Élysées, onde eu estava, era exatamente o estúdio de cinema, o estúdio de som do Bonfantin. Eu conhecia isso tudo porque já tinha estado lá com António Pedro Vasconcelos e com Fonseca Costa e não sei quem. Eu já conhecia esses backstage todos do cinema. E de repente passava por mim todos os dias um homem pequenino, assim, muito feioso, assim, mas muito engraçado, uma figura assim muito, muito carismática. E tal, e comprava-me sempre o jornal. E eu estava lá com o meu filho, às vezes, que estava lá comigo, num guarda-chuva assim, alentejano grande, ali a protegido, e fazia ali o meu cantinho, e estava ali com a minha banca de jornais. E comecei a conhecer muita gente, também ia na rua e tal, e coisa. E quando morre o Novaes Teixeira, que era muito amigo do Arrabal, já me tinha dito, olha, se tiveres algum problema, vais ter com este meu amigo espanhol, o Arrabal, e tal, e vê lá, ele pode estar a trabalho no cinema, fazer qualquer coisa e tal. Aquilo ficou. No dia em que ele morre, eu vou ter com ele lá ao hospital, em Denfert, e então quem é que eu encontro? O homem que eu via todos os dias a vender jornal, que era o Arrabal. Eu digo assim, olha, tem piada, e ele disse, a gente já se conhece. Eu disse, pois, então conhecíamos de onde? Da rua, em Champs-Élysées. E então eu disse, eu sou muito amiga do Novaes Teixeira, eu ficava em uma grande amizade. E participaste no filme? E depois ele convida-me, eu peço-lhe trabalho, e ele disse, de um dia para o outro. Então fui para lá trabalhar com ele, com Les Gangsters du Cinéma Français. Então, lá, com ele era o realizador, né? Eu disse, muito bem. Da primeira vez que eu percebi o que era realmente um verdadeiro sindicato. Porque aquilo era um sindicato sério, né? Mas, quer dizer, eles aparecem em grande, em molho, no platô, para saber dos trabalhadores, estava tudo legalizado. E eu logo que vi aquilo, apanhei um susto e escondi-me logo na casa de banho. E quando eu vou a sair, encontro os homens. Eu disse, alto. Ele disse, então eu vou e tal. Eu disse, não, eu não tenho nada. Eu tinha já o meu cartão de exilada política, né? E quando eu mostro o meu cartão azul, o cartão blanc, eles disseram, bom, então aí protegem-me, é realmente um sentido. Eu senti-me tão protegida, estava a fugir de uma coisa que eu estava irregular em Portugal, não na França. Na França era absolutamente assumido aquilo e protegido. Pronto, e por isso eu comecei então a fazer o trabalho como acompanhava a Emmanuelle Rivat, que era a mulher que tinha feito Hiroshima Mon Amour, que era uma grande atriz, assim, uma mulher fantástica, e eu acompanhava e fiz o guarda-roupa dela. E depois fiz mais outras coisas que eu fazia. Eu sou um bocado faz tudo, não é? Que eu sou mesmo faz tudo de profissão. A propósito de faz tudo, quando chegas a Portugal em 74, consegues uma situação perfeitamente, digamos, de sonho, encontrar o palhaço que todos nós vimos durante anos e anos e anos no Coliseu, que era exatamente o célebre Luciano. Pronto, então, eu exatamente ligando a história, tem toda uma certa ligação, porque quer dizer, eu de um sindicato que eu percebi o que era o verdadeiro sindicato, aprendi, gravou. E então, quando eu venho para Portugal, depois da Revolução, quando sou avisada
Mas daí, nessa história do Arrabal, aconteceram uma quantidade de coisas. Eu fui buscar a Emmanuelle Rivas, isto era o sindicato ainda. A Emmanuelle Rivas é desafiada para fazer uma cena erótica no filme. Não estava escrito no guião. E ela disse, não está escrito, eu não vou fazer. E era uma cena, não sei o que dá. E ela estava já protegida pelo tal do sindicato. E aquilo foi um rebuliço ali complicado. E eu estava ali ao lado, e eu vi e percebi, e ela depois veio falar comigo. Eu disse, olha, mas eu vou arranjar quem faça isso. Então vou exatamente a Pigalle encontrar o Marie-France, que era um travesti, não era trans ainda, era travesti, que era muito parecida com a Cláudia Cardinali. E trago-a para apresentar ao Arrabal. Ela não quis ver outra coisa, ficou muito contente, e ela vai fazer então o papel de mulher que o Arrabal queria que fosse a Emanuela fazer. Dobrou a Emanuele. Exatamente, dobrou a Emanuele. E aquilo ali assim foi, quer dizer, correu muito bem, e eu também fiquei muito satisfeita por ele e por mim, e não sei o que e tal. E tudo isto era que tu vais fazendo na vida o teu relacionamento com as pessoas, não é? Isso é uma grande escola, mais do que a academia, não é? E se tu souberes viver disso, como por exemplo estava aqui assim hoje a falar contigo, quer dizer, é um grande prazer estar aqui assim, bom, contigo. E agora com o Luciano? E então, quando eu venho para Portugal, depois de ter percebido o que era a Revolução e ter participado nos primeiros passos da Revolução, quando eu decidi depois daquilo que aconteceu lá, e sou informada pela minha prima que estava na rádio, que era a Ed Rico, trabalhava na rádio lá no Porto, e avisa-me às 5 da manhã. E eu ali já arrumei logo um comitê todo na minha casa, que também era uma casa comunitária, e lá então, lá fomos com o Mário Soares, que estava lá, que eu tinha estado com ele, era muito próximo do Mário Soares, também estava exilado, e então eu digo assim, então e agora como é que a gente faz e tal? Eu fui lá ter com um grupo de gente, que estava lá em São Michel, então damos dentro para Portugal. Então já estavam a ver quem é que ia no autocarro, quem é que ia de avião e não sei o que e tal. Mas aqui já estava ali assim uma grande confusão, quem ia primeiro, quem ia depois, não sei o que e tal. Eu era uma real dali assim, uma coisa ali, mais uma e tal. Eu disse, está bem, ok, então vocês vão discutindo isso e eu vou-me embora. Peguei na minha carrinha e venho-me embora com meus companheiros lá de França, que por acaso eram até gente ligada ao cinema também. E vamos então e viemos então 24 horas, eu a guiar na carrinha Volkswagen. Nessa altura era a Volkswagen. O 2 cavalos vem mais tarde. E então, lá viemos nós, por aí fora, e entramos em Portugal sem lenço nem documento, como diz Caetano, né? Mas com um cartão de refugiada. Pronto. E não era que, quer dizer, foi assim uma grande... Como é que a gente tenta? Entramos com os cravos na mão, que eles nos deram, mais uma vez fomos bem acolhidos. Começa a Revolução, um bom acolhimento. E viemos, e eu nessa altura, então, começo-me a preparar para ficar em Portugal, tinha decidido, eu vou para Portugal, quero fazer a Revolução. E uma das coisas que eu fiz era ir ao sindicato, ver, enfim, se me davam trabalho, se queriam que eu fosse trabalhar, que eu já vinha com alguma experiência de França, né, e tal. E quando chego lá, disse assim, mas a senhora para pintar a cara não há aqui muita coisa, não. Talvez a senhora para contorcionismo, para trapézio e coisa e tal. Eu disse, não, eu quero mesmo era para pintar a cara e tal. Isso aí está mais complicado e tal, e não sei o quê. Olha, bom, paciência. Bom, aliás, o meu amigo Solnado já me tinha dito isso, vai para a França porque aqui assim não tens sorte. E eu lá fui para a França. Quando voltei, continuou a ter sorte. Aí estava ao lado o Luciano, estava aí à procura de fazer um trabalho. Já ele tinha 70 e tal anos, né? Eu lembro-me dele, eu era pequenino e ia vê-lo ao Coliseu. Ao Coliseu, que era o chefe dos faz tudo. Lindo, maravilhoso. Seus malcriados, seus malcriadeirões. E estava ele ao meu lado no sindicato, eu olhei para ele e disse assim, ó Sr. Luciano, se o senhor também está com problemas, eu posso juntar o meu problema ao seu e fazemos daqui a nossa bandeira. Pronto. E assim foi. Ele, bom, se estás disponível, estás interessada? Eu disse, não, eu estou interessada por causa que é a minha profissão e tal. Bom, daí nunca mais nos separámos, começámos a treinar e aceitámos então o trabalho e começámos a treinar onde? Na fábrica de cervejas
ali assim de Almirante Reis. Almirante Reis, exato. E que estava abandonada, ainda está hoje abandonada, 50 anos depois, com tanta falta de habitação, não é? Bom, conclusão, lá fomos eu e o seu Luciano, eu carregava as coisas do seu Luciano, com todo o prazer, e tal, e lá fomos nós, e lá comecei a tratar da vida do seu Luciano, porque eu, além de tudo o resto, também sou uma produtora, no final das contas, não é? Então lá fomos, e começamos a fazer, fizemos a ocupação da comuna, na altura, foi a ocupação da Casa da Comuna ali lá na Praça de Espanha. Rosa, exato, Praça de Espanha, e outras coisas, e fizemos muita animação com a CGTP intersindical, lá estava eu a fazer a animação daquilo tudo, e tal, e o senhor Luciano às vezes ia, outras vezes não ia, enfim, conforme. Mas eram coisas que eram mais de implicação social do que propriamente dar trabalho ao senhor Luciano. Mas arranjei muito trabalho para o senhor Luciano e acompanhei-o até ao final da vida dele, com todo o prazer, porque ele acaba por morrer num belíssimo hospital, e quer dizer, que eu fiz questão de lhe dar essa... E a propósito de Grandes Palhaços, tu tiveste então, o prazer com o seu Luciano, quer dizer, andei ali assim, no Coliseu, aquilo tudo, e não sei o que e tal. Desta volta a Portugal. Depois dei a volta a Portugal. Mas com o Popov também estiveste por 2 vezes. O céu do palhaço. Pronto, e depois fui-me especializando, e por isso, quando fui-me especializando no circo, andei com os circos durante muitos anos, né? No Circo Cristal, andaste no com Circo vários Cristal. vários circos, e com o seu Luciano. E eu estava muito contente, porque finalmente uma pessoa que com aquela idade, como é que volta outra vez a ter a sua vida ativa, não é? Naquilo que ele gostava de fazer. Porque o Luciano, sabes que ele era de onde? Ele era da imprensa nacional. Ele era a paquete da imprensa nacional. E como é que ele finalmente acaba por se realizar nesta atividade de circo, não é? Como palhaço. Palhaço, não, chefe dos faz-tudos do Coliseu. Exatamente. Ora bem. Mas fala-me do Popov também. Não, e depois eu cá por encontrar o Popov, porque depois fiz várias coisas com essa minha profissão, animação e várias coisas, e uma das coisas foi que propus ao conservatório fazer um workshop, uma formação na área do clown e dos palhaços. Clown é o branco e o palhaço faz tudo, sou eu, é o pobre. E então eu organizei isso. E quando eu organizei isso, já estava conhecida no meio, a Associação Portugal-URSS, Portugal União Soviética, ainda na altura, convida-me para eu fazer o acolhimento do circo, no primeiro, o internacional, o circo internacional da escola, primeira escola de circo internacional da União Soviética. E eles convidam para eu fazer o acolhimento desse circo. E nesse circo, quem estava? O Popov, que era aquilo que eu imaginava, nunca imaginava ter contacto com ele direto. E olha, ali estava. Bom, e então eu estava no conservatório e já estava a movimentar aquilo tudo também, e então lá fui fazer o acolhimento, não falavam língua nenhuma, só havia uma pessoa que falava inglês, e eu falava inglês obviamente com essa pessoa, porque o resto era tudo, não se falavam outra língua, só falavam russo, né? Bom, e então eu lá estive e estive a dar um apoio imenso ao Popov em Portugal, não é? E até que depois ficámos muito próximos, e eu do conservatório acabo por pedir licença e conseguir uma filmagem na totalidade do espetáculo de circo. Naquela altura não se podia filmar espetáculos de circo, porque não havia, cada um dos artistas era o seu segredo, o seu número. Não podia haver televisão, porque senão o número era, olha lá tu, hoje em dia, com estas redes sociais todas, já não há privacidade de nada, nem dos números. Está tudo já, a surpresa, a magia do circo foi-se. Pronto. Foi-se para bem ou para mal? Não sei, isso é outra análise. Isso já vamos falar. Não interessa. Agora, eu fico com o Popov, muito amiga dele, depois faço todo animo todo um encontro com todos os artistas de circo portugueses e os artistas de circo russos, naquela altura, que foi muito engraçado, porque pronto, exatamente na casa da União de Portugal. E no meio deste encontro todo, a gente faz isso muito melhor que aquilo, por causa que a gente é que sabe fazer, e por causa que não é preciso vir para cá os artistas. Eu disse, pronto, está certo, companheiros, vamos lá e tal, e o Popov felizmente não percebia nada, e ria-se muito, e eu calado ali assim também. Mas foi assim um sufoco, foi assim um grande stress. E aquilo lá passou e o Popov ficou encantado, porque ele fez a maior festa lá, entre ele próprio, que não falava nada, nem percebia nada, e eu ali assim estressada, porque estavam todos a dizer, olha, pergunta aí ao
senhor, se ele dá o salto mortal, não sei onde. Eu digo, não, com calma, tá, amigos, vamos com calma, porque isto aqui somos todos amigos e tudo isso e tal. Bom, conclusão. O Popov ficámos próximos. Eu fiz esse filme, ele deu-me licença para filmar esse espetáculo todo, que é a primeira coisa que tem. Eu tenho essa coisa gravada. E então fui buscar na escola de cinema, do conservatório onde eu estava, e juntei a escola de música, de dança e de cinema. Desse meu workshop de circo, vem dar isso no conservatório. Então levo o Zé Cunha, que eu tinha conhecido no filme do António Pedro, Perdido por 100, Perdido por 1000, onde eu também trabalhei. Trabalhei e amei e tudo, foi tudo maravilhoso. Prontos. E vou buscar o Zé Cunha, que eu já conhecia, e ele ficou todo contente e dei-lhe aquela oportunidade de ter a primeira pessoa a filmar uma coisa de circo. Então andaram comigo essa equipe toda. E então faço o filme do Popov, ele vai-se embora, corre montes aqui e tal, eu perco o filme da mão, perco o Zé Cunha, nunca mais vi, não sei o que é que foi e tal. E depois andei atrás do filme não sei quantos anos para ver se conseguia apanhar. E depois o conservatório mudou, muita coisa aconteceu e tudo isso, e a revolução ia se instalando e tal. E depois há um dia qualquer em que eu peço ao João Pinto, que era o do som, vai ao conservatório e vê se me apanhas isto, porque eu preciso desse material. Eu fiz esse material. E ele vai e rouba esse filme, essas imagens, não é, e tal, essas caixas que lá estavam, e tal, e eu acabo por montar o filme cá fora, ali assim no Instituto de Tecnologia Educativa. Lá no Ora bem, e o Zé Cunha, entretanto, morre. O Zé Cunha, que tinha sido o ator do filme do António Pedro, que eu tinha conhecido, morre, acaba por não mexer no filme e quem o faz acaba por ser eu. E tens o filme guardado. E tenho o filme guardado. Pronto. E então depois vou encontrar o Popov, muitos anos depois, na Alemanha. Sim, fazer parte do júri. Depois. E eu então mostro-lhe o filme dele. E ele ficou assim. E 3 dias depois ele morre sentado na cadeira a ver a televisão. Ponto final. A história do Popov. Agora Já vamos disse. chegar ao Chapiteau. Tu estacionaste a tua carrinha vermelha em Santa Catarina e disseste, é aqui que eu vou fazer o Chapiteau. Surgiu o Chapiteau em 1981, não é? Pronto, Estamos, portanto, a fazer 45 anos de Chapiteau. Neste momento, qual é o balanço que tu fazes dessa obra de 45 anos de total dedicação? É sim, é uma grande surpresa para mim eu ter conseguido fazer aquilo com muita gente à minha volta, com gente muito boa nessa altura. Tens não é? 120 colaboradores neste momento, não é? Neste momento são 90, tenho 90 colaboradores. Pronto, era toda uma geração, a nossa geração, uma geração de ouro, não é? De ouro por lapidar, porque já morreram, não é? Bom, mas deixaram ouro para a gente depois fazer o que ainda cá está. Agora, eu quis fazer em Portugal aquilo que eu aprendi em França, no Teatro Soleil, na Maison de Jeanne de la Culture em França. Toda essa minha aprendizagem de vida tinha que ser aplicada numa realidade que era Portugal, que não havia cultura nesse sentido. E a integração social, E a integração através das social artes e ofícios. também, e eu realizar a minha parte artística. De maneira que, como é que eu fazia tudo aquilo? Foi muito difícil. Ainda consegui realmente fazer muita coisa como artista antes de chegar ao Chapiteau, com gente que eu consegui também sensibilizar muito para as artes do circo, na área do teatro, na parte da dramaturgia, do espetáculo, não sei o que e tal, Fernando Heitor, Ricardo Paes, Pires, enfim, o Nuno Carinhas, gente que aderiu muito a esta minha expressão artística, não é? Que o teatro não tem este trabalho que nós temos de corpo, como tem o circo. E eu vinha com esse trabalho todo. Mas que coisa, eu comecei a perceber que podia ser importante, eu consegui realizar-me artisticamente durante um determinado tempo, depois fui para a Alemanha também, andei com o espetáculo a correr o mundo, e com o Sr. Luciano, também já tinha feito cá, e já continuava a fazer, e então, a dada altura, pronto, quer dizer, eu na Alemanha acabo por ganhar um grande prémio, e também ganhei muito dinheiro também com isso, e sempre a querer aplicar isto para o social. E quando eu venho para Portugal, quando começo a estabilizar-me em Portugal, fazendo o trabalho nos bairros, que era a parte da alfabetização e da animação, eu também trabalhava no Coliseu à noite, de maneira que a imprensa começou a falar muito sobre mim, como é que era e o que é que era. E depois que eu dizia, não, mas eu estou lá, durante o dia, estou ali assim no bairro do Cruzeiro, se quiserem estou lá e tal, não sei o que dá. Depois Francisco Arruda, depois eu pus a malta do cinema, meus amigos, a fazerem cinema para os miúdos lá na Francisco Arruda, o Fazer que Costa arranjava não sei o que e tal, o Gerard Castelo Lopes dava-me os filmes
Um escrevia, e depois eu pensava assim, bom, tudo isso era. E então, a dada altura, com essa comunicação na imprensa, nessa altura era imprensa, era jornal, e nós sendo reconhecidos pela a parte da imprensa escrita, aquilo era um luxo, não é? Bom, e então, a dada altura, sou chamada pela Madalena Perdigão para apresentar esse meu trabalho, se eu quisesse, a um grupo de gente que está interessada nesta parte da educação. Eu disse, bom, está bem. Era ela e era a Manela Yanes. Eu disse, está bem, ok. Só Carlos Barroco, faz-me aí, faz favor, este diaporama destas imagens, que havia muita gente atrás de mim a fazer as imagens minhas dos bairros, que eu também tenho, para isso, sim. Que eu estou neste momento a tentar escrever um livro. Vamos lá ver se eu consigo. E então, quando eu vou para a Gulbenkian falar sobre o meu trabalho de rua, sem qualquer tipo de pretensão à educação, mas já com um sentido educativo, estavam quem? Estavam uma série de juízes na plateia a assistir, e tal e tal. Bom, eu apresentei aquilo tudo e as pessoas gostaram muito e realmente, pronto, é interessante fazer aquilo, era interessante na altura. E eles depois vieram falar comigo. Era o juiz Leandro, o Labrinho Lúcio, Menés Pimentel, Menés Barbosa, toda essa gente da justiça. Eu disse, lá, isto aqui a coisa está grave e tal, está muito bem. E então, sim senhor, muito bem, eu estou disponível para fazer isso e tal. E depois eu dizia assim para o doutor Leandro, doutor Leandro, então, eu era Teté, nessa altura ele estava a falar com a Teté. Eu disse, doutor Leandro, é engraçado, o senhor doutor Leandro, eu estou a conhecê-lo, de algum lado. O senhor lembra-se de uma senhora que se chamava Teresa Ricou e que também... isso era uma coisa muito complicada, foi um caso muito complicado. Está certo. Então, como é que era? Pois, isso foi um caso muito complicado. Está bem. Então, e está tudo certo consigo e está bem. Muito bem. Então, olha, está-me a convidar para eu fazer um trabalho com não sei quantos me eram 100 e tal miúdos nos centros educativos. Que eu vou parar o Chapitão. Tem que ter a história. Centros educativos. Quantos miúdos é que tu já... Assim, 100 e tal, naquela altura, isto há 45 anos. E agora? Agora estão menos, estão mais distribuídos. Mas então, eu disse ao doutor Leandro, olha, doutor Leandro, essa pessoa sou eu própria. O senhor não me diga, quer dizer, agora não estou pintada, sou a própria Teresa Ricou. E aquilo ali foi um bocado complicado, porque eu tinha ficado sem tutela do meu filho, estás a perceber? Porque eu não era uma pessoa normal, que era muito complicada e que era muito estabilizadora, era tudo aquilo. Era muito rebelde, era muito, enfim, tudo isso. Eu disse, está certo e tal, e claro. Pronto, conclusão. A coisa ficou por ali assim, eu disse, qui ira bien, qui ira le dernier. Exatamente. Okay. Conclusão. Eu vou para os centros educativos, aceito aquilo, era para ser convidada para ser funcionária da Justiça, eu disse, funcionária pública não é possível, porque eu não tenho esse condão, mas posso partilhar e posso participar, e tenho muito gosto, e Vou parar aos centros educativos, que eram os antigos reformatórios. Eu disse, olha, mas como eu não estou para... O meu compromisso convosco é a minha colaboração, muito bem, agora o vosso compromisso comigo então vai ser arranjarem um espaço para eu poder treinar, para não estar mais na rua, que eu treinava muito na rua e não sei o que e tal, nos jardins, animava muitos jardins e tal. E ele disse, então está bem. Então puseram-me à disposição todo o património que a Justiça tinha. E eu andei em Lisboa à procura. E quando encontrei o Chapitão, disse, é aqui que eu vou ficar. Por acaso tinha sido o tribunal onde eu tinha... Eram as Mónicas. Exato, que eram as Mónicas, e tinha sido tribunal... reinserção social, era o tribunal de menores. Portanto, passados estes 45 e eu aí anos... acabo de ficar com o Chapitão, acabo de começar a delinear o projeto educativo e artístico do Chapitão, com uma quantidade de gente, Paulo Freire, António, muita gente que assim ligada à educação, obviamente. Tudo isto teve como um impulso meu, mas com a participação académica de muita gente, não é? E passados estes 45 anos, o teu balanço é positivo? E sobretudo aí assim eu tive... Balanço positivo está construído, não é? Quer dizer, agora tive sobretudo um grande apoio da parte empresarial. A parte empresarial para mim foi fundamental, porque eu comecei aquilo com o meu próprio dinheiro, o meu próprio investimento, que eu tinha da minha família, do meu pai quando desapareceu e a minha mãe também, e eu apliquei exatamente aquilo. Depois, não chegava e comecei e eu, como estava com bom nome na praça, um bom nome artístico, da Alemanha, até, a Sociedade da Corte aceita o
o meu pedido de apoio empresarial, e eu levo o nome deles atrás de mim na minha turnê aí pelo mundo, e eles acabam por fazer a obra do Chapitão. Aquilo estava abandonado, não havia nada. São 80 mil contos na altura. E então, depois a seguir vem o Fundo Social Europeu, que eu faço também uma candidatura, já que este grupo de gente que estava comigo, faço a candidatura, ganho esse projeto também com a Europa, porque não havia nenhum projeto onde te ligasse a educação, a cultura, a inclusão social, a parte empresarial e a parte da economia social. Como é que eu fazia dinheiro para manter aquilo, que é o que está a acontecer agora. E por isso, o Chapitão está há 45 anos neste momento, tem a escola profissional, não é? Que o Roberto Carneiro reconheceu como tal, foi na altura em que ele propôs as escolas profissionais. Eu faço ali artes e ofícios, faço a parte das artes do espetáculo artístico, circo, e a parte dos ofícios, serralharia, carpintaria, cenografia, figurinos, adereços, que complementa a parte artística. De maneira que faço a parte da alfabetização, a parte da escola oficial, a parte da cultura, e neste momento estou com a parte empresarial à beira de estarmos próximos, mais próximos ainda, e com a parte da parte da economia a funcionar, e um espaço aberto a público, e chama-se o Chapitão. 45 anos. Ouvi estou dizer que estavas porém estou preocupada. Mas ouvi dizer que estavas com saudades de pintar a cara. Pronto. E que não te queres retirar sem voltar a fazer a TT. É verdade? Eu gostava, tinha muito gosto nisso. Agora não sei se vou a tempo, porque Portugal é muito lento e eu sou muito rápida. Não sou rápida para a cova ou rápida para pintar a cara, mas não rápida para deixar aquilo que não está construindo ainda. Eu ainda estou... O projeto Chapitão é um projeto em construção, é um projeto em desenvolvimento. E continua a ser um projeto, um movimento. Não quero que a coisa se instale como instituição. Instituição já me assusta um bocadinho, que é o PIB, já está tudo sentado ali. Coisa. Agora, essa preocupação de organização administrativa é muito complicada, não é? Dá-me muitos amargos de boca, e estou muito satisfeita, porque acho que como é que eu consegui fazer aquilo? Eu já nem sequer percebo muito bem como é que foi, mas sei que foi feito e que está feito. Está feito. E que tu tens que lá ir muito mais vezes, também tens, e que eu continuo a fazer toda uma programação muito completa. Aliás, agora vamos ter o 25 de Abril, temos uma vez por ano, todos os meses de maio, que é este que vai começar agora, que é um mês dedicado às mulheres, e são só mulheres palhaças, todas elas já saídas deste meu percurso longo, não é? De 80 anos. Vou fazer agora 80, tu tens 81 e eu tenho 80. E então, o Chapitão está feito e tem uma circulação boa, não está falido, mas está com fragilidades, tem que continuar, e Portugal espera bem que se ponha. Isto, quando eu fui feliz na Revolução, quero continuar a ser feliz agora neste trajeto de 50 anos de 25 de Abril, não é? E 52 anos de 25 de Abril? Exatamente. Já viste, não é? Ok, quer dizer, eu acho que é um património, a cultura que nós temos, que tem que continuar aqui assim na ordem do dia, e não estou a ver, porque as pessoas esquecem-se que a cultura é aquilo que nos une a todos, não é? É a grande argamassa daquilo tudo. Muito obrigado, minha querida. É isso. E eu termino com uma frase tua: apressemo-nos a amar, apressemo-nos a ser solidários. Muito obrigado. Pronto. Mas quase sempre